Queridos e amados irmãos, é com alegria, é com muito prazer que eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de estar iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Caio César, quem vos fala, e pretendo, através desse vídeo, oferecer a você subsídios para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora com uma lição especial lançada pela CPAD e é uma lição que já foi aplicada no ano de 1993. O comentarista dessa lição é o pastor saudoso Eurico Bergster. E eu quero até mostrar a vocês a preciosidade que eu tenho em mãos. Você vai ver ela invertido, mas essa é a lição original do ano de 1993. E agora a CPAD, nessa edição especial, relançou essa lição porque, de fato, ela é abrangente e atual para os nossos dias. E nós louvamos a Deus por isso. Se você está aqui pela primeira vez no nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreva e vamos juntos aprender e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Deixe aí o seu comentário, a sua sugestão, a sua opinião. E com certeza nós vamos avaliar a sua sugestão e o seu comentário. Na lição agora atual, que a CPAD lançou, ela recebe um tema diferente. O tema atual é Princípios Divinos em Tempo de Crise. E a primeira revista, que foi lançada em 1993, ela tem por tema Avivamento, uma necessidade nos dias atuais. Queridos, com certeza o Senhor vai falar conosco e nós vamos aprender preciosidades com Deus. Esse pastor saudoso Eurico Bergsten, ele foi o maior comentador da escola bíblica da CPAD. Ele comentou em torno de 35 lições. Então ele com certeza tinha habilidade e capacidade para introduzir o assunto aos nossos corações. Amém? Vamos à nossa aula de hoje, que tem por tema Daniel ora por um despertamento. Ou como vamos aprender na lição de hoje. Queridos, para que o vídeo não fique tão extenso, eu não vou fazer a leitura do texto bíblico, né? Que é a leitura bíblica em classe, mas eu quero frisar aqui conosco o texto áureo, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso de número 16. Diz assim a verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até os poderes malignos. Aleluia! Nós vamos aprender a respeito da oração, da postura de oração de Daniel, um servo com certeza conceituado e exemplar para as nossas vidas. A introdução diz: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5,15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Na introdução, que ela vai explanar a respeito do cativeiro babilônico, vai ressaltar principalmente a postura de Daniel relacionado à crise, ao cativeiro, às situações que eles viveram, situações adversas. O texto, o comentarista, o pastor Eurico Bergster, ele vai ressaltar a importância da oração. E o primeiro tópico diz assim: Daniel foi
despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, e é Jeremias 29, verso 10, ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estava para findar. Queridos, eu quero fazer uma observação que nós vivemos situações inúmeras, adversas, problemas, situações onde vai nos exigir um posicionamento sério, coerente, aonde vamos precisar de um auxílio. E olha, o profeta Jeremias, ele descreve sobre o cativeiro, e quando Daniel vai orar, quando ele lê, na verdade, quando ele lê o profeta Jeremias, ele desperta. E uma das finalidades da palavra de Deus, de fato, é essa: despertar o homem para o propósito de Deus. E quando ele recebe esse despertamento, o Senhor dá uma direção a ele para orar e jejuar. Por quê? Porque aos olhos humanos, nada estava acontecendo para que essa promessa se cumprisse. Como se Deus dependesse, se limitasse ao espaço geográfico, ao espaço de tempo, como se Deus dependesse de alguma coisa em termos de matéria para fazer algo em nosso favor. De fato, ele não precisa, ele é soberano. Então Daniel percebe e ele começa a orar e a jejuar. Se não observarmos, ao ler, se for uma pessoa que não conhece a história, ao ler o primeiro tópico, vai achar que Daniel começa a orar a partir de agora. Não. Daniel, ele já orava, ele já praticava oração, ele já tinha sua vida com Deus em oração. Ele recebe esse despertamento, que é uma direção para onde ele deve orar e buscar em Deus. Primeiro subtópico do tópico 1 diz: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto lhe dava condições de orar. A Bíblia diz: a oração do reto é o seu contentamento. Ele escuta a oração do justo. Provérbios 15, verso de número 29. Queridos, a nossa alegria, o nosso prazer quando oramos é saber que Deus está nos ouvindo. É saber que Deus está dando atenção para aquilo que nós estamos falando a Ele. Deus, ele não é como nós. Já percebeu quando alguém te conta uma história 2, 3, 4 ou mais vezes? Aquilo se torna chato. Fica enfadonho, fica cansativo ouvir aquela mesma história várias vezes. Deus, antes de nós entrar para o quarto ou aonde quer que formos orar, antes da palavra, da oração vir ao nosso coração, Deus já ouviu ela há muito tempo. E ele não acha enfadonho, ele não acha cansativo nos ouvir. Muito pelo contrário, ele fica na expectativa que de fato nos curvemos, nos prostramos diante dele para orar. E olha, Deus, ele faz questão de responder a oração de um crente que vive com a sua vida consagrada a Deus. E Daniel era esse homem exemplar. O segundo subtópico do primeiro tópico diz: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Irmãos, eu me surpreendo, eu acho até engraçado ao ver algumas técnicas, porque o nosso tempo é propício para isso. Nós temos recursos, mecanismos, oratória, interpretação, enfim. Nós temos várias formas de lidar bem, de se pronunciar bem, de dominar bem o assunto, técnicas, enfim. Nós temos várias ferramentas ao nosso alcance. Mas
A estatura de um homem de Deus, ela não é medida por Deus pela sua eloquência, pela sua habilidade de colocar as palavras encaixadas umas com as outras. Não. Deus não mede o homem pela sua capacidade intelectual, pela sua habilidade, pela sua formação ideológica. Não, 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 não. Deus mede a estatura de um homem em determinado tempo que ele passa com Deus em oração. O prumo que Deus usa, a medida que Deus usa, a ferramenta que ele usa para nos medir é a oração. E Daniel, ele tinha a estatura de varão perfeito em oração com Deus. E em oração ele vivenciou, ele batalhou, ele pelejou, ele guerreou inúmeras guerras e pelejas e embates em oração. E olha, não perdeu nenhuma, porque Deus estava ouvindo a sua oração. Vamos aqui ao terceiro subtópico do primeiro tópico. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Queridos, olha, nós estamos vivendo aí dias que se fala muito em política, e eu quero fazer essa menção porque é o que me veio à mente. Nós sabemos que o nosso voto na eleição, ele tem o poder de mudar a história do país, da cidade, do estado, enfim, sabemos disso. Mas, no campo espiritual, não há voto, há oração. E quando os mecanismos, os recursos do homem acabam e um servo fiel está em oração, Deus entra na história também, não só no mundo espiritual, no mundo físico também. Deus tem poder de mudar a história de uma nação quando um servo fiel está orando, quando um crente está orando a Deus. E olha, queridos, não há atalho. Não tem meio termo, não tem outra forma de vencermos os embates e os desafios, principalmente no campo espiritual, metafísico, a não ser na oração. Precisamos, de fato, orar a Deus. Vamos ao segundo tópico, que diz a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando a promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Irmãos, as promessas, a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, ela é recheada de promessas de Deus. Nós temos promessa familiar, financeira, ministerial, espiritual, enfim, inúmeras promessas para nós, o povo de Deus. Só que as promessas em nosso coração, ela é limitada pelo tempo. Por quê? Porque nós somos limitados, a nossa mente é limitada. Se você for olhar agora no retrovisor da sua história, você não vai lembrar de todas as promessas que está recaídas sobre os teus ombros. Não. Mas, quando lemos a palavra do Senhor, a nossa mente é refrigerada, a nossa memória é reativada, nós relembramos das promessas de Deus. E isso nos faz permanecer rompendo na presença do Senhor. Vamos ao primeiro subtópico do segundo tópico. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Olha, Ciro, ele acaba de assumir o comando da Pérsia. E agora Babilônia acaba ficando fragilizada.
E quando Ciro assume o poder, ele é exatamente a pessoa certa, escolhida por Deus, para mudar a história do cativeiro do povo judeu, do povo de Deus. Ciro é aquele homem que Deus vai usar para enviar um pregão para todo o povo participar, para que pudesse dar a carta de alforria para o povo de Deus. Por conta da oração, Deus está entrando na história do povo de Deus. Segundo subtópico diz, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina, dada através do profeta Jeremias. E a promessa é que Deus ia tirar eles da Babilônia, mas eles não iam sair desnudos, desprovidos de mantimento, desprovidos de riquezas, de recursos. Não. Deus prometeu que eles voltariam, mas voltariam em prosperidade. E agora nós vamos perceber que Deus intervém e agora eles voltam do cativeiro. O subtópico, o item A, diz que todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. E no item B, diz que eles receberam permissão para reedificar o templo. O item C diz que todas as despesas da construção do templo iriam ser retiradas dos tributos, para que o templo conseguisse ser terminado a sua reedificação. E o principal, os vasos sagrados deveriam ser entregues, todos eles, para Zorobabel, para que Zorobabel cuidasse daqueles utensílios, para que eles pudessem retornar ao santuário e reutilizarem aqueles utensílios que eram consagrados a Deus. Olha só quando Deus ele atende a oração de um servo fiel, de fato, ele intervém na história. Vamos ao terceiro tópico, que diz o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Queridos, nós lemos e nos perguntamos. O comentarista, pastor Eurico Bergstein, diz o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Será que existe um despertamento que não é proveniente de Deus? Claro que existe. É claro que existe. Nós nos despertamos, às vezes pela nossa empolgação, às vezes pelo ânimo que nos pega surpreendentemente, e não necessariamente que esses despertamentos são provenientes de Deus. Às vezes é coisa natural nossa mesmo. Despertamos, nos alegramos e criamos empenho e queremos fazer algo relacionado a determinada situação. Existe um despertamento que é nosso e o despertamento de Deus. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz que o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Ouça o que eu quero dizer a você. É impossível eu, Caio César, despertar você que está aí me ouvindo nesse momento. Eu não tenho esse poder. Mas a palavra de Deus, a qual estamos fazendo menção, ela tem poder. Ela tem poder para despertar o homem na sua profunda sonolência e trazer a esse homem um desejo insaciável de buscar a presença santa de Deus e maravilhosa. E agora Deus desperta o rei Ciro. Para quê? Para que o item A diz que Ciro começou a ver Deus como Senhor dos céus. Olha Deus mudando a história. Veja bem, Ciro não cresceu na presença de Deus. Ciro não foi doutrinado na escritura da palavra de Deus. Ciro não foi ensinado a grandeza de Deus a ele na sua infância, não. Mas Deus entra na história de Ciro para beneficiar o seu povo e abençoar também a vida de Ciro.
Ciro reconhece a grandeza de Deus. O segundo item, o item B, diz que Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Ciro, ele manda devolver os vasos, os utensílios que Nabucodonosor roubou. Quando ele invade Judá e traz o povo cativo, ele rouba, ele saqueia o templo e leva. E começa a usar, o seu filho Nabonido, começa a usar os utensílios para embriagar-se, para festas, para cultuar o paganismo. E isso, de fato, não agradou ao Senhor. Vamos ao segundo subtópico, do tópico 3, que diz: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, irmãos, 200 anos antes de Ciro surgir na história, o profeta já estava dizendo a respeito dele. Por quê? Porque Deus sabia que ele seria uma bênção. Deus sabia que ele ia abrir o coração para atender o desejo, a vontade, o propósito de Deus para a vida do povo de Deus. Meus irmãos, nós encerramos essa lição e o desejo do meu coração é que o Senhor te dê graça, que o Senhor te capacite para licionar, para instruir a nossa igreja, o nosso povo, o povo de Deus. Que nós possamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Fica aqui o meu abraço e a minha gratidão, o meu agradecimento a você que está aqui nos assistindo até agora. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Amém? Deus em Cristo vos dê graça para prosseguir. Grande abraço, fica com Deus.